todos os dias, entre em sintonia com você. 12 horas e 5 minutos. Sintonia. Boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, Vale do Paraíba. Variedade. Boa tarde, Sul de Minas. Sintonia é a revista que você não precisa Boa ler. tarde, Sul Fluminense. Sintonia, sempre um novo assunto pra você. Neuza Boa tarde, Cipolle. Planeta Terra. Dias, entre em sintonia com você. Boa tarde para você que está nos vendo através do WhatsApp. E boa tarde para você que está nos ouvindo através das ondas da 610, a nossa Rádio Piratininga. Entre em sintonia com você. Sintonia, sintonia. O nosso Sintonia está começando agora. Hoje, dia 25 de setembro do ano de 2017, uma segunda-feira. Pulei tudo. Muito bem. Sabe por que eu pulei tudo? Porque agora é hora de quê? Neuza Cipolle. Sal e pimenta, minuto capricho pra temperar. Boa vontade na hora de ir pra cozinha e preparar. Boa comida tem boa receita de forno e fogão. Escute agora essa dica do Esperança com muita atenção. Sintonia, sintonia, a revista que a E aí, cidade- criançada, eu tô com saudade de vocês. Estão Ai, que apostos? delícia! Ai, que delícia! É uma delícia mesmo. Muito gostosinho, não é verdade? Então, olha, que tal pra gente começar a semana gostosinho? Uma sobrecoxa ao molho capitela. Gostaram? Segundo me informaram, é um molho igual carne de frango de panela, sabe? Aquele molho gostoso. Eu tô com água na boca. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, gostoso, né? Não quer? Não? Então tá bom. Tem costelinha suína cebolada. Que Que tal? delícia! Com arrozinho, feijãozinho e farofinha de milho verde, tá bom assim? Eu estou com água na boca. Muito bem, eu também estou com água na boca. Tô com uma fome que você não imagina. Não quer? Também? Ué, então já sei o que você quer. Hoje é segunda-feira, dia de começar regime, não é verdade? Então vamos lá, minha gente. Olha, um franguinho grelhado, um arrozinho integral, um feijãozinho, um repolhinho refogado e mais uma saladinha verde com tomate e salpicão de frango, tá bom assim? Ai, que delícia! Ah, uma delícia mesmo! E se você pedir o kit família, você já sabe. Vai uma massa junto. A massa de hoje é o espaguetine ao sugo. Muito bem, muito bem. Tojo mesmo, né? Muito gostoso. Então vamos contar para as pessoas o seguinte. Como é que a gente faz para ter essa comida deliciosa na mesa da gente? Qual o telefone mais gostoso da cidade, meninos? Neuza, o número é 3122-3366. Gostei, Maria Laura. Mas, Guilherme, vamos reforçar esse número para ninguém esquecer. Qual o número do telefone mais gostoso da cidade? Qual é? 3122-3366. Esperança. Boa comida é o nosso negócio. É isso aí. 3122-3366. 120 anos em Guaratinguetá, hein? É tempo de primavera, estação mais bonita, o reinado das flores. Estamos na primavera, a paixão não espera, é tempo de amores. Vem que é tempo de esperança, a vida chama, venha viver. Primavera no Esperança, mil sabores pra você. Esperança, boa comida é o nosso negócio. Comendador Rodrigues Alves, 144 Guaratinguetá. Esperança, boa comida é o nosso negócio. Você está ouvindo na Super Rádio Piratininga, Neuza Cipolle. Tempo e temperatura. Previsão do
tempo. Centro-Oeste. Tempo nublado com possibilidade de chuvas isoladas no noroeste do Mato Grosso. Demais áreas da região centro-oeste com céu nublado a parcialmente nublado. Formoso, em Goiás, completa 54 anos nesta segunda-feira com sol entre nuvens. No estado de Goiás, temperatura máxima de 38, mínima de 15 graus. Norte. Tempo nublado com chuvas isoladas no Amazonas, norte do Pará, no Amapá e também em Roraima. Acre, norte e sudoeste de Rondônia também tem chuvas isoladas. Demais áreas da região norte com céu claro a parcialmente nublado e névoa seca. Sena Madureira, Sena City, capital do Purus, no Acre, completa 113 anos nesta segunda-feira de céu encoberto. No Acre, máxima de 36, mínima de 22 graus. Nordeste. Tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas no centro-leste do Rio Grande do Norte até a Bahia. Demais áreas da região nordeste com céu parcialmente nublado. Patu, a cidade dos ventos, no Rio Grande do Norte, completa 127 anos nesta segunda-feira com sol entre nuvens. No estado do Rio Grande do Norte, temperatura máxima de 35, mínima de 21 graus. Sul. Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul e sudoeste do Paraná. Também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Demais áreas da região sul, com céu parcialmente nublado e névoa úmida ou seca. Nova Aurora, forte da agropecuária do Paraná, comemora 50 anos nesta segunda-feira com sol entre nuvens. No Paraná, máxima de 37, mínima de 13 graus. Sudeste. Tempo nublado a parcialmente nublado com chuvas isoladas no nordeste de Minas Gerais e Espírito Santo. Pode chover no sudeste de São Paulo. Demais áreas da região sudeste do país com céu claro a parcialmente nublado. Mesquita, a caçula da Baixada no Rio de Janeiro, completa 18 anos nesta segunda-feira com muitas nuvens. No Rio de Janeiro, temperatura máxima de 36, mínima de 18 graus. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Seixas. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Estamos apresentando Sintonia. I'm gonna lay down my soul and shield down by the riverside. Down by the riverside. Yeah. Down by the riverside. I'm gonna lay down my soul and shield down by the riverside. I'm gonna study one more. I ain't gonna study one more. 12 horas e 13 minutos, 12 horas e 13 minutos. Olha aqui, é lá onde você vai morar. Você está me vendo aí? Está, não está? Se está te vendo aqui, pois imagine, veja-se na sacada do Riverside, dentro do seu apartamento delicioso que é o Riverside, ensolarado, bate luz. Tem um velho ditado que diz o seguinte: casa que entra sol não entra médico. Gostou? É isso aí. Onde o sol bate, não tem doenças. As pessoas são felizes. E o Riverside é ensolarado, é maravilhoso. Mesmo porque a janela dele não é aquela janelinha assim, ó. Sabe que abre o meinho assim? Não. Ela tem o cachilho lá em cima, ela se esconde lá em cima, assim você desce a janela inteira. Olha que maravilha. Você põe no ponto que você quiser. Gostou? Essa é uma das diferenças que esse empreendimento tem. Ah, Neuza, é um prédio como outro qualquer. Se fosse, eu não estaria falando aqui para você. Primeira história. O Riverside não é igual aos outros, sabe por quê? A metragem dele. Ele tem 103 metros quadrados. Não é imenso e não é mignon, piquititico, né? É delicioso, dá para você circular bem. Cabe o guarda-roupa dentro do quarto, sim. Cabe. Bom, não é? Isso mesmo. Eu sabia que você ia me fazer essa pergunta. Tem muita gente perguntando aí. A gente vê cada quarto, né, Nilson? Põe a cama e depois não pode pôr mais nada. Não! Olha, vou mostrar para você a planta baixa do apartamento do Riverside.
Sabe por que chama Riverside? Porque é na beira do rio. Uma das traduções de Riverside é na beira do rio. Isso mesmo. E ele fica na Avenida Presidente Vargas. Outra diferença. Ele fica no finalzinho da Avenida Presidente Vargas, quase em frente à ponte, que a gente chama Ponte Frei Galvão. Que dá em frente ao Hospital Frei Galvão, assim. Então é um lugar sossegado, gostoso. E ali, ó, você sai do prédio, sobe a ponte, virou à direita no sinal, lá já está no centro da cidade. 5 minutos. A pé, 10 minutos. Isso. Você tem supermercado, você tem igreja, você tem farmácia, você tem lojas, você tem tudo que você precisa. Em 10 minutos a pé. Gostou? Olha, essa é a planta baixa do apartamento do Riverside. Tá aqui? Certo? São 3 dormitórios, uma suíte. Você comprando na planta, você pode transformar o segundo em suíte ou num closet, se você quiser, como quiser, né? Tá aqui. Quer ver o tamanho da suíte? Eu tenho que fazer as contas aqui de cabeça. Olha, 4,35 de comprimento por, deixa eu ver, 4,15 de largura. Tá bom pra você? Cabe ou não cabe o guarda-roupa? O armário embutido, hein? Ah, bom, né? Olha que maravilha. Essas são algumas das diferenças do Riverside. Mas eu gosto de falar das coisas práticas que o Riverside tem. Ele tem, na garagem, um hall social de entrada. Não é aquela coisa escura, nada. 2 vagas na garagem demarcadas. As 2 vagas são suas. 3 dormitórios, 103 metros quadrados, 2 vagas na garagem. Gostaram? Tamanho bom, né? Maravilha. Normalmente tem 2 carros na família, verdade? Certo? Gostou? Tem um hall de entrada lá também, tem um a nível da rua e tem outro lá. Todo o sistema de câmeras nas partes sociais, todas e externas do prédio. Segurança maravilhosa. Gostou? Tá. Legal. Lá embaixo, eu adoro isso, tem uma lavanderia comunitária. É a máquina de lavar, você desce, lava a sua roupa, tem a máquina de secar, seca a sua roupa, passa ali mesmo e pronto. Sobe a roupa pronta, nada de usar a sua área de serviço com roupa pendurada. Gostou? Também gostei. Ah, tem uma coisa muito legal também. Lá embaixo já tem vestiários para os trabalhadores. Todos que trabalham no prédio ou trabalham nos apartamentos, trocam as suas roupas, já tem os seus armários e tudo certinho lá embaixo. Já chega pronto lá em cima. Olha que delícia! Maravilha! Ah, são essas e mais outras facilidades. Quer ver uma gostosa do dinheiro que você gosta? A entrada é dividida em 10 vezes. E o resto você financia perder de vista, gente. Pelo amor de Deus, né? Não? É muito bom, né? Se tem varanda gourmet, tem. Detalhe, ela já vem fechada. Você não vai gastar o seu dinheiro para colocar blindex na sua varanda. De jeito nenhum. Ela vem pronta. Gostou? Isso e muito mais eu vou falando aqui para você. Corra, porque são as últimas unidades do Riverside. Dá um pulo ali no showroom, na própria Avenida Presidente Vargas. Tem os corretores lá, estão prontinhos para te atender. Gostaram? É isso mesmo. Riverside é onde você vai ser feliz, porque a gente tem que ser feliz onde mora, não é verdade? Tenho certeza que você será feliz morando no Riverside. 12 horas e 18 minutos em Guaratinguetá, e como vocês estão vendo, é um prazer muito grande. Estou recebendo aqui o presidente do Conselho de Cultura de Guaratinguetá, doutor, tenho que chamá-lo assim, sim senhor, Bruno Gavinier. Bruno, boa tarde, muito bem-vindo, Bruno. Boa tarde, Neuza, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui. Eu quero estender aí um abraço para quem está nos vendo também pela internet e dizer que juntos nós podemos fazer de Guaratinguetá o que Guaratinguetá já foi em tempos remotos, aí, um celeiro de grandes artistas e grandes nomes que fizeram história, não só na região do Vale do Paraíba, mas no mundo inteiro. Verdade, Bruno.
É verdade. Infelizmente, a gente tem ouvido muitas pessoas, Guará era Atenas do Vale, agora virou apenas do Vale. Pois é, responsabilidade nossa, né, que deixamos isso acontecer. Enfim, eram outros tempos, o direcionamento dos administradores da cidade tinha outra visão, né? Tinha que fazer cano de esgoto e não se preocupava com a cultura, porque diz que político não gosta de cultura, né? Você sabe disso, né? Eu ouvi falar. Ô Bruno, como é que o advogado vira presidente do Conselho de Cultura? Bom, Neuza, a advocacia é a profissão que eu escolhi por gostar dos ideais, de gostar muito dessa questão do senso ético, moral, e por querer batalhar por um país mais justo, né? Então, por ter esse ideal de justiça, eu fiz a faculdade de Direito. Mas, com 10 anos de idade, eu conheci um tal de violão, sabe? E pronto. Aí, desde então, eu venho estudando e até hoje eu realizo trabalhos profissionalmente como músico, né? Violão, guitarra e voz, e comecei a me interessar pelas políticas e diretrizes culturais já há algum tempo, venho acompanhando o desenvolvimento de Guaratinguetá com relação a esse segmento, e surgiu a oportunidade, através do convite de um queridíssimo amigo, o Celso Silva, que era o anterior presidente. Exato, era o nosso presidente antes. E conselheiro de música também, Neuza. E ele falou para mim, Bruno, eu vou sair, eu vou ter que dar atenção a outros segmentos da minha vida, e eu não vou ser mais conselheiro de música em Guaratinguetá. Eu gostaria que você, que está participando, você se integrasse e se candidatasse à vaga de conselheiro de música. E aí eu entrei e comecei a estudar as normas relativas ao Conselho de Políticas Culturais aqui de Guaratinguetá. E aí fui eleito presidente pela... Você começou a estudar as normas. Conte para nós, mais ou menos, como é que funciona isso. Bom, o Conselho, ele é instituído por uma lei, né? Então, o Conselho, para quem não sabe, qualquer conselho público, ele é uma Câmara que tem participantes da sociedade civil e participantes da administração pública. No caso do Conselho de Cultura, nós temos os representantes da sociedade civil, que são aqueles que representam diretamente os segmentos culturais, né? Então, a lei ela determina esses segmentos, e nós temos aqui em Guaratinguetá música, artes cênicas, artes visuais, movimentos populares e os movimentos sociais, né? A representação de bairros. Então, dentro dessa questão, nós temos também a imprensa, que você é a nossa queridíssima conselheira. Você sabe que isso foi uma reclamação. Eu falei, por que a imprensa, não, nenhuma lei, eu acho que o único conselho que tem um representante da imprensa é da cultura. O resto não tem. Por que será? Não sei. Não tenho a menor ideia por quê. Porque lei é feita lá na prefeitura, nos executivos, não é? E manda para cá. Talvez não seja de interesse que tenha alguém da imprensa fiscalizando ou vendo alguma coisa como funciona. O que eu acho antidemocrático, falando já de cara. Sim, eu concordo. E talvez o motivo principal de eu estar aqui hoje é conscientizar não só os artistas daqui de Guaratinguetá, mas toda a população a se integrar e a participar do Conselho, né? Apesar dele ser um órgão que os conselheiros eles fazem análises e colocam seus pontos de vista, deliberam sobre alguns assuntos de caráter interno, é importante a participação da população, porque no Conselho nós temos alguns órgãos e os sub-órgãos, vamos dizer assim, já que o Conselho é um órgão. Então nós temos as câmaras setoriais. Exato. Essas câmaras setoriais, Neuza, elas são responsáveis por entender o funcionamento de cada segmento cultural de Guaratinguetá. Então eu vou falar da música, que é a que eu represento.
No segmento musical, nós procuramos identificar o que nas câmaras setoriais? Quais são as necessidades e as dificuldades que nós encontramos no cenário musical de Guaratinguetá. Só lembrando que o conselho, ele não é um conselho que ele vai determinar eventos. O conselho, assim como a Secretaria de Cultura também, não pode ser confundido nunca como uma empresa de eventos, né? Não pode ser confundido como porque as pessoas têm serviço. essa intenção, não tem cultura, mas também a prefeitura não faz, mas espera aí, não é só a prefeitura que tem que fazer o evento. Exato. Não é? Sim, porque nós não podemos ser confundidos com empresa de eventos e nem como prestador de serviços. Por quê? O conselho, o nome do conselho já diz, é Conselho de Políticas Culturais. Então, no conselho, nós estudamos quais são as políticas e quais são as diretrizes que nós temos que aplicar em Guaratinguetá para que esse elemento da administração pública, que é a cultura, ele seja desenvolvido. É basicamente um processo administrativo, né? O conselho também, ele não faz parte, isso é importantíssimo esclarecer, da Secretaria de Cultura. O conselho, ele tem um vínculo com a Secretaria de Cultura. Exatamente. Por estabelecimento legal, mas o conselho, ele é totalmente paralelo. Exatamente. Ele é independente nas suas decisões, mas ao mesmo tempo é parceiro. Exato. E isso é o ideal, na verdade. Esse é o cenário ideal. Lembrando que nenhum outro conselho pertence à sua secretaria. Por exemplo, o COMAN, que é o Conselho do Meio Ambiente. Ele não é propriedade da Secretaria de Meio Ambiente. O Conselho de Turismo não é propriedade do secretário Felício, sabe? O Felício é o presidente do conselho, o que eu começo achando errado. Secretário é secretário, presidente de conselho é outra pessoa, é outra coisa. Eu acho que está errado isso, foi errado isso. Das outras cidades fizeram. Então a outra cidade faz errado e eu imito que faço errado também. Pelo amor de Deus, né? Está errado. Está errado. Presidente de conselho não deve ser o secretário. Nada impede. Sim. Mas não deve ser o próprio secretário ou a secretária. Isto é... Como é que eu posso dizer? Isso seria, eu acho que uma... Pode dizer inconveniente. Inconveniente, vamos. Para não dizer que eles não se sintam mais. Está errado. Não pode. Acho isso... entre aspas, ditatorial demais. Está falado? Ditatorial demais. O secretário é secretário, ele tem muitos afazeres já, né? Não precisa arrumar mais um. Ô Neuza, uma das funções do conselho é justamente fiscalizar. Nós temos aqui o Conselho de Cultura, que eu posso falar, ele é um conselho jovem, né? Então, eu costumo brincar nas nossas reuniões, que a administração anterior do conselho, ela fez história, porque nós não tínhamos um conselho de culturas, de políticas culturais aqui em Guaratinguetá. Então, quando teve essa transição de Departamento de Cultura para a Secretaria de Cultura, e visou-se o enquadramento no Sistema Nacional de Cultura, porque, para quem não sabe, existe um Sistema Nacional de Cultura, que eu já toco nisso daqui a pouco, Nilson. Foi criado aí o Conselho de Políticas Culturais de Guaratinguetá, para que tenha esse auxílio e essa direção. Porque assim, Neuza, o conselho, ele pode ter várias atribuições e várias funções, certo, né? O que é determinado por lei. O nosso conselho, hoje, ele é meramente consultivo, e isso talvez seja uma coisa aí que nós vamos abordar daqui a um tempo, porque o Sistema Nacional de Cultura, ele exige, nós tivemos uma formação, você estava presente, com o Ministério da Cultura, o representante, eu até esqueci o nome do rapaz, uma pessoa boníssima que veio. Michel. E foi colocado que há a necessidade de que o Conselho seja deliberativo. Exatamente, como é o Conselho de Turismo. Eu acho que é por isso que colocaram o secretário de Turismo como presidente do Conselho, porque o Conselho é deliberativo, ele delibera, é isso? Isso, mas essa deliberação é que, às vezes, assim, a administração, ela tem uma certa resistência com relação a esse caráter deliberativo, porque ela entende que o Conselho vai suprimir ou subtrair
funções que são próprias do secretário, do representante. E na verdade não é isso, porque não pode ter interferência nessa esfera de poder. Exato, né? Isso é determinado pela Constituição. Então não há esse perigo. O Conselho, geralmente, ele é deliberativo em que sentido? A maioria das cidades que tem um conselho instalado, ela tem também uma lei que institui o Fundo de Cultura, que é onde ficam depositados valores para direcionamento em projetos, né, para apoio e incentivo a projetos culturais através aí de editais municipais. E para que sejam analisadas as propostas que são apresentadas dos artistas para a realização de eventos, o Conselho precisa ter esse poder deliberativo para poder autorizar e dar a chancela para a liberação. Ou seja, pelo que eu pude entender da instrução lá do representante do Ministério da Cultura, para você fazer parte da rede de cultura do país, você tem que ter a secretaria nós já temos, Sim. O conselho nós já temos, mas o conselho precisa ser não somente consultivo, mas sim deliberativo. Exato. O conselho pode ser consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador. Pode ser tudo isso? Pode ser tudo isso. Normalmente todos são, ou não? Geralmente eles são consultivos, fiscalizadores e deliberativos. Normativo é muito raro. Eu acredito que só o município de São Paulo seja normativo. Que dita as normas, digamos assim. Isso, algumas normas que não... Lembrando, Neuza, nós temos o Pacto Federativo e o poder é único, né? Mas ele é partido em 3. Então o poder é tripartido, não são 3 poderes, ele é tripartido. A competência de legislar e determinar quais são as regras, vamos assim colocar numa linguagem mais fácil, é do Poder Legislativo. Certo. Então o Conselho, por ele ser vinculado ao Poder Executivo, ele é paralelo à Secretaria, mas ele é vinculado ao Executivo, essas normas, quando eu falo em normativo, elas não podem influenciar diretamente nas competências municipais. Certo. São outros tipos de normas, porque quando eu falo em normatização, eu não necessariamente estou falando em lei, eu estou falando num gênero de qual lei é uma espécie, mas eu posso ter resoluções, eu posso ter portarias, que são outros tipos de normas. Generalizado. Exato. Fazendo. Agora, nós temos que passar a ser deliberativo também. Exato. Isso é competência do próprio conselho, do secretário, do prefeito ou de todo mundo junto? É todo mundo. Nós temos que fazer uma proposta, fazer um estudo, isso tem que ter um aval, depois ser encaminhado para a Câmara, porque como o conselho é instituído por lei, e essa deliberação, para que essa característica deliberativa, ela tem que ser colocada na lei que institui. Então, no estatuto, na lei de instituição. E isso precisa ser feito através da Câmara. Então precisa ser feita uma proposta de lei encaminhada, votada, depois que aprovada, aí sim o Conselho passa a ser deliberativo. Muito bem. Isso não acho que vai ter empecilho nenhum para isso. Mesmo porque vem vindo o fundo aí que já foi aprovado pela Câmara Municipal, sim. Não é? E nós precisamos dizer quem vai gerir esse fundo. Isso, Neuza, é de suma importância que o Conselho seja deliberativo para que haja um enquadramento no Sistema Nacional de Cultura. Porque o que acontece, Neuza? O Brasil, ele entendeu, tarde demais, vamos dizer assim, que é importantíssimo investir em educação e em cultura. Nem fale, tarde demais. Tarde demais. E a cultura, ela é elemento, no meu ponto de vista, tá? Ela é elemento de formação moral. Sem dúvida nenhuma que é. Tá? Sem dúvida que e quando eu falo em educação no sentido mais amplo que você puder imaginar, eu caminho ao lado da educação com a moral, preceitos éticos e morais. Né? E a cultura, ela vem trazendo a característica moral de um povo. Ela retrata isso. Porque eu vou falar uma coisa, eu acredito que você vai dar risada. Mas, por exemplo, eu não conheço obras de artes que ganharam tanto destaques retratando, por exemplo, um crime, um homicídio, por exemplo. Né? Até não é bem quisto.
Isso. É uma rejeição imediata, né? Por lugar algum do mundo, né? Exatamente. Mas eu tenho, na representação artística, por exemplo, de uma obra de arte visual, uma tela, por exemplo, de um afago, de um carinho. Então, o homem expressa os seus sentimentos mais puros, o seu senso de moral, através da produção artística. Então, costuma-se dizer que o povo que produz arte, ele é um povo que se desenvolve. É arteiro, mas ele se desenvolve muito mais rápido com relação às suas políticas e às suas diretrizes voltadas mais para a moral. O Brasil, infelizmente, nós vemos aí que a moral foi esquecida. Como diz a música, a moral foi esquecida, não há mais Estado, não há mais nação. Nós temos um aglomerado de pessoas que... Cada um querendo fazer a sua própria lei. Querendo fazer sua própria lei e pensando no benefício próprio. Agora pergunto a você, olha, nós falamos aqui, ó, a Raquel Satin está aqui, muito boa explicação, parabéns, Bruno, por todo o empenho pela cultura de Guará. Muito obrigado, Raquel. Obrigada, Raquel. Nós vamos conversar, hein, Raquel? Pois nós vamos conversar já. Só um parênteses, a Raquel é um dos grandes nomes aqui de Guaratinguetá. Quando você fala em professorado, né? A Raquel hoje ela é a coordenadora do Estado de São Paulo de um segmento da ETEC. Olha só. Eu não me lembro Parabéns, de cabeça Raquel. qual que é, mas é uma pessoa esforçadíssima. Eu a conheço pessoalmente, gosto muito e deixo um abraço forte para ela. Maravilha, Raquel. Outro dia eu trouxe alunos aqui da ETEC, lá do Alfredão, como a gente chama, carinhosamente a gente chama, uma pesquisa que fizeram e um trabalho maravilhoso que foi exposto, inclusive, lá na Sala da Cultura do Shopping Buriti, sobre homossexualidade, ou melhor, bullying e homofobia nas escolas e tudo mais. Foi bárbaro o trabalho que fizeram com o professor Tupinambá, outro Tupinambá lá da ETEC também. Raquel, parabéns aí pelos professores e por esse resultado da educação que vocês aplicam, ensinam e trabalham juntos aí na ETEC, no Alfredão. Legal, né? Muito bom mesmo. Eu gostei, uma moçada pensante, menina. Sim, eu estou tentando arrastar a Raquel para o conselho, sabe? Raquel, vem você também. Venha, nós queremos te ouvir. Aliás, Bruno, é isso que eu queria falar. Olha, eu estou aqui com o calendário de setembro e já vai sair essa semana o calendário de outubro da Cultura de Guará. E jamais tempo algum vou usar esses termos. Houve. De vez em quando eu dou umas ratas dessa, viu, Raquel? Perdoe. Houve tantos eventos como nós estamos tendo nos meses. Não é verdade, Bruno? Sim, verdade. E você acredita que tem gente que fala para mim assim, eu não fiquei sabendo? Porque a cultura não é só o que a secretaria ou o conselho se propõe a fazer. É a participação, não é isso? Sim. Ô Neuza, você falando dessa questão de eventos, eu quero parabenizar o secretário Luiz Carvalho pelo brilhante trabalho que ele vem realizando. O Luiz, ele tem uma característica que eu admiro muito. Ele não é artista, ele mesmo coloca, ele não é artista. Ele não é artista, ele é gestor. Um exímio administrador de empresas. E nós estamos sentindo esse impacto positivo que isso tem. Eu sempre levantei a bandeira como advogado de que o Brasil ele tem um erro falho na sua estruturação. Nós temos pessoas fazendo leis que não entendem nada de lei, não entendem nada de direito. Nós temos pessoas administrando a pessoa jurídica de direito público, que é o município, sem ter qualquer formação em gestão ou carreira administrativa. Nós temos aventureiros, né? Bota aventureiro nisso. Todo mundo nesse país virou agora promotor de evento. Promoter. Isso. Acha que sabe, vai fazendo. E assim, eu não... Só deixar claro, antes de mais nada, eu não tenho nenhuma filiação partidária. Mas nós temos aqui no município de Guaratinguetá algumas secretarias que foram designados gestores, administradores de empresa
para poder estar coordenando esses segmentos. É o caso da cultura de Guaratinguetá. O Luiz é formado pela USP em administração de empresas e vem realizando esse belíssimo trabalho. O prefeito, Marcos Oliva, também tem uma experiência vasta em gestão, né, empresarial. Então nós estamos tendo um desenvolvimento, no que eu posso falar do segmento da cultura, muito grande por causa disso, né? O emprego dos recursos ele está sendo direcionado realmente para o que precisa, que é a parte de capacitação, formação e oportunidade aos artistas locais. Você me perguntou... Você falou isso e eu quero que você repita isso em alto bom som. O dinheiro dos impostos dos munícipes de Guaratinguetá, que é a dotação orçamentária da cultura, está indo diretamente para esta cultura. Exato. Treinamento de pessoal, nós estamos tendo, inclusive nós do Conselho. Sim. Não é? Importantíssimo. Os funcionários das secretarias. Sim. Os funcionários das bibliotecas estão tendo treinamentos também. Aliás, vão passar por um treinamento grande aí, né, porque precisa renovar a cabeça. Então, esse dinheiro está sendo fiscalizado, monitorado e fala, não, está indo lá tudo bonitinho. Exato. É importante que tenha essa fiscalização, que é uma das atribuições do Conselho. Por quê, Neuza? Nós sabemos que o orçamento da cultura é muito pequeno. Né? De um orçamento total, hoje, a cultura ela desbrava o gigantesco percentual de 0,58%. 0,58%, não chega a 1% do orçamento total do município. O que é destinado para a cultura. Né? Então, há uma batalha grande. Até essa semana, nós vamos ter, no dia 27, uma reunião extraordinária do Conselho para poder estar discutindo justamente isso. Quais são os passos e quais os apontamentos que nós temos que fazer para termos a majoração. Porque uma coisa que é engraçada, Neuza, voltando no Sistema Nacional de Cultura, é estipulado que o percentual mínimo que tem que ter é de 2%. 2%? Mínimo? Mínimo. No Sistema Nacional de Cultura? Guaratinguetá não está enquadrado no Sistema Nacional de Cultura. É importante dizer isso. Tem que ter no mínimo 2%. No mínimo. Celso Galvão te parabenizando pela sua fala aqui. Ô Celso, um abraço para você, meu irmão. Aí. Obrigada, Raquel, você também. Fica aí. Então, o que é importante nós batalharmos? O enquadramento no Sistema Nacional de Cultura. Porque assim, Neuza, agora vamos tocar um pouquinho nesse assunto, porque eu falei, mas não expliquei nada. O Sistema Nacional de Cultura é um alinhamento que o governo federal propõe. Isso. Nós temos o Pacto Federativo, que diz que estados, a nação e os municípios, eles são independentes entre si. Sendo que algumas coisas competem à União legislar, outras ao Estado e outras aos municípios. Então, por exemplo, Código Penal, Código Civil, a União determina, mas serve para todos, porque é a regra que nós queremos para todo o território nacional. Mas algumas coisas não. Por exemplo, cultura, trata-se de uma gestão. Então, por tratar-se de gestão, a União ela não pode falar para o prefeito ou para a administração pública local como ela gerir. Não. Então, eles fazem uma sugestão e determinam algumas possibilidades se houver esse enquadramento. Pergunta, se o município não tiver os 2% mínimo de dotação orçamentária, ele não entra no SNC? Não. No Sistema Nacional de Cultura não entra? Não se enquadra, porque não é possível você fazer um planejamento cultural com menos de 2% do orçamento. Você pensa, a educação é um percentual alto, a saúde, a educação, salvo engano, é 25%. Né? Antigamente, em Guaratinguetá, a cultura era departamento. Educação 25%, saúde 15%, isso de dinheiro de impostos do município, fora as verbas que vêm do Estado e da federação, ou seja. Exato.
E não é possível você ter um desenvolvimento cultural na cidade se você não tiver um mínimo estabelecido. Nós sabemos que há outras prioridades. Educação, sem dúvida. Mas tem saúde, muito dinheiro para educação. Sim. Tem muito dinheiro para saúde. Sim, mas é uma questão de administração, é uma questão de direcionamento. Gestão, exatamente. É direcionar. Qual é o olho que o administrador central, no caso é o prefeito, que ele tem pela sua cultura local? É bacana eu educar, mas sem cultura eu não desenvolvo senso crítico. Não, você não educa nada, você ensina um monte de papagainho a decorar. Você mecaniza uma sem raciocínio, sem pensar, sem senso crítico, você não educa nada, você cria papagaios. Exato. E o Sistema Nacional de Cultura, ele propõe, então, a União, através do Sistema Nacional de Cultura, ele propõe um alinhamento. União, estados e municípios. Para quê? Para que a gente unifique o desenvolvimento cultural no Brasil. E no Brasil como um todo. Tá? Exatamente. O que acontece? Aí você pergunta, mas por que o município ele tem que se integrar no Sistema Nacional? Quê? Porque ele vai ter um repasse direto, uma facilitação direta da União. Então, estou dentro das regras. Esse Sistema Nacional de Cultura nada é do que um sistema de regras para você poder receber essa verba do governo federal. Exato. Direto. Porque é lógico. Claro, apresentando projetos. Não só isso, mas assim, se o governo vai destinar recursos para poder ampliar o desenvolvimento cultural e o município ele quer puxar esse recurso para a sua população, o gestor público quer puxar isso para dentro do município, porque isso aumenta o orçamento. Claro. Né? Claro. Aumentando o orçamento, eu vou ter músicos se desenvolvendo, eu vou ter artistas cênicos, toda a gama artística se desenvolvendo. Então, como é dinheiro também público que vai ser destinado, a União fala assim, tudo bem, eu mando dinheiro, desde que vocês tenham um mínimo de preparo para vocês gerirem esses valores. E para vocês terem o mínimo de preparo, eles colocam 5 requisitos, Neuza. Um conselho. Tá, nós temos. Deliberativo. Não temos. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, vamos ser otimistas. Nós temos que ter Secretaria de Cultura e não Departamento de Cultura. Já temos, graças a Deus. Sim. Nós temos que ter um Fundo Municipal de Cultura instituído. Nós temos que ter conferências de cultura, no mínimo 3. Nós temos 2, vamos fazer a terceira agora. Falando nisso, já ia perguntar para você, tá aqui. A Conferência Municipal de Cultura esse ano, nós vamos fazer? Sim. Sim, já estamos em desenvolvimento junto com o secretário Luiz de Carvalho. Se não me engano, já tem data, o secretário já colocou. Isso, vai ser discutido, inclusive, nesta quarta-feira, agora, dia 27, nós vamos tocar nesse assunto também. Tá? É extraordinária a nossa, dia 27. Isso, e por fim... Vida, parece que resolveram marcar tudo na quarta-feira, dia 27. Pois é. E por fim, as conferências, e por fim, o último item que nós também estamos... batendo, que é o Plano Municipal de Cultura. Isso é o suprassumo nosso. Isso a gente precisa da presença dos artistas da cidade, das pessoas da cidade, não somente dos artistas, das pessoas falam, olha, eu quero isso, eu quero que tenha isso, um festival assim, assim, assado, se for viável, se tiver dinheiro, será inserido. Sim. Não é? Um festival de cinema, um festival de música, né? Exato. Até usando... eu estava conversando com o Luiz de Carvalho, o secretário, ele até usou uma palavra que eu gostei muito. Ele fala que plano é uma ferramenta administrativa. Esse termo, não palavra, esse termo, ferramenta administrativa. E ele me explicou, nos termos administrativos, que plano é uma ferramenta de planejamento. Exatamente. Né? E aí tem uma diferença técnica que... Eu sou advogado, dá um desconto, eu não entendo essas partes. Mas, assim, por que é importante o plano? Porque no Plano Municipal de Cultura, nós vamos determinar as políticas e diretrizes para os próximos 10 anos. Ótimo. O que eu costumo brincar às vezes eu falo, o pessoal pensa assim, mas daqui a 10 anos. Não. 10 anos é amanhã. Não é para daqui a 10 anos.
é durante 10 anos. Então, o plano é uma ferramenta de passo a passo do que acontecerá durante esses 10 anos. E aí a importância da sua participação enquanto cidadão no Conselho. Exatamente. Eu chamo, faço um câmaras apelo, setoriais. Isso, eu faço um apelo aí a toda a população que venha participar das câmaras setoriais. Quem se interessar, venha assistir a reunião do Conselho. Por quê? Dentro dessas câmaras nós vamos identificar quais são as reais necessidades. Porque, Neuza, não adianta eu pegar, por exemplo, o brilhante plano municipal de cultura do município de São Paulo e querer aplicar em Guaratinguetá, porque as realidades são outras, são realidades diversas. Nós temos que adequar para as realidades de Guaratinguetá. O que eu vejo, por exemplo, que Guaratinguetá precisa, igual já em algumas setoriais, a gente já conversou com os artistas daqui de Guaratinguetá, e é interessante a gente conversar não só com artistas, mas também com a população, é que existem eventos ocorrendo em Guaratinguetá, até em caráter privado, e a população não fica sabendo. Então, ou seja, o marketing, a divulgação, ela não está sendo efetiva, não está penetrando. O que é preciso fazer para isso acontecer? E olha que agora tem as redes sociais estão sendo usadas, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, tudo isso está sendo usado. Sim. As páginas da cultura, as páginas nossas que compartilhamos sempre os eventos e tudo mais. Na verdade, não é possível que as pessoas não saibam. O rádio, a gente está falando pelo rádio. Sim. O que mais que precisa será? O que será que você quer? Como é que se fica sabendo? A pergunta é essa, né? Então, o que eu ia colocar é isso que você falou. Para que seja efetiva essa comunicação, é importante que as pessoas opinem e falem, olha, eu tenho facilidade de acesso em tal mídia, em tal segmento, para que também sejam feitos. Nenhuma administração, nenhum órgão, nenhuma pessoa é infalível. Exatamente. Nós estamos a saber, porque eu leio muito, eu sou compulsivo por leitura. Delícia, delícia. E eu me interesso muito por coisa técnica, então eu não gosto de ler romance, por exemplo. É difícil achar um leitor compulsivo técnico. Mas eu adoro pegar, por exemplo, livros e ler e falar, peraí, o que ele quis dizer? E entender. Por quê? Nós temos que colocar dentro de Guaratinguetá possibilidades. Certo. E essas possibilidades, elas são feitas através de normas, de leis, porque enquanto nós temos a administração, para poder fugir do autoritarismo, nós temos aí a descentralização, nós temos a população... Nós não vivemos uma ditadura. Não, a população... Nós não vivemos uma ditadura. A população sendo representada por pessoas, representação indireta, nós vamos ter a obrigatoriedade do sistema normativo. Mas nós precisamos olhar as normas com senso crítico e falar, peraí, será que essa norma, ela atende às nossas necessidades? É necessário? Tem que ter bom senso, né? Sim, porque, Neuza, eu vejo muito isso. Nós temos normas que não se adequam à realidade. Quando você estuda, principalmente formação do Estado lá, você pega, por exemplo, CAN, você vê que Kelsen, por exemplo, você vê que ele determina que o Estado ele tem que ser formado de acordo com as necessidades daquele tempo e daquele espaço geográfico. Como são as leis, não é, doutor? Sim. As leis não são regras de boa convivência? Deveriam ser. Tá. O mundo do ideal, né? Então, ela deveria ser isso. Mas, para ela ser efetivamente, nós precisamos adequar a nossa realidade. Exato. O município de São Paulo, ele tem normas que refletem a realidade de São Paulo. Mas quem frequenta São Paulo e vive em Guaratinguetá, sabe bem que a realidade é outra. Eu não tenho, por exemplo, aqui em Guaratinguetá uma política ou uma cultura, vamos dizer assim, não cultura administrativa, mas uma cultura popular de um músico pegar um violão, por exemplo, e se apresentar na praça no sábado durante a manhã. Que, por sinal, seria uma boa, hein? Que tal você pegar seu violãozinho e vir aqui? Opa, eu venho fácil. Mas nós não temos essa não precisa cultura. De muita coisa, gente. Não precisa de parafernália, não precisa de palco, não precisa de nada, né?
Exato. Um banco, um violão, um microfoninho, tava bom demais. As pessoas estão passando, estão vendo o artista, tá aí participando. Sim. A Avenida Cultural que ocorreu ontem, ela é uma tentativa de reprodução do que acontece aos domingos na Avenida. Ela tem que valorizar. Ontem eu fui a um encontro que teve em Campos do Jordão, que foi uma apresentação da Orquestra Sinfônica Carlos Gomes, lá em Campos do Jordão. A convite do senhor Ernesto Kisaki, que foi presidente do Conselho também de Políticas Culturais aqui de Guaratinguetá. Um abraço para o senhor Ernesto, uma pessoa muito querida. Saudade do Ernesto já aqui. E excelente advogado. Opa! E lá o maestro falou uma coisa muito importante, Neuza. Num determinado momento ele parou a apresentação, né, em um intervalo entre uma música e outra, e falou assim: gente, mamães, não se preocupe com as crianças que estão aqui, não fique preocupada em fazer com a criança. Porque se vocês não trouxerem as crianças e as crianças não sentirem prazer em estar aqui, daqui a alguns anos nós não vamos ter para quem tocar. É isso aí. Né? E eu achei de um brilhantismo, de uma felicidade essa frase que ele falou. Quem foi o maestro? Eu me esqueci o nome dele, mas eu te passo depois o nome legal. dele. De um brilhantismo. Pois é, você leva a criança para ouvir uma orquestra, mas você tira o prazer da criança e fala: fica quieto, menino, cala a boca, olha, você está incomodando. Criança não incomoda, só criança mal educada que incomoda. Exato. Né? Aí é outros 500. Mas é o dela se manifestar. Sim. Ela chora, ela ri, ela pede, ela brinca. Sim. E os nossos artistas, eles não tiveram, talvez, não é uma crítica, pelo amor de Deus, eu sou pró-artista, mas assim, eles não tiveram talvez ainda a informação de que é importante esse trabalho social que a arte tem. A arte tem um trabalho social muito forte, sem dúvida nenhuma, que é fazer o olho das pessoas brilhar. Gostei disso. Bruno, me conte uma coisa. Eu fico ainda equivocada com essa coisa. As pessoas cobram das instituições, do poder público, da Câmara, dos conselhos, das secretarias, mas as pessoas não fazem a parte delas, que é participar. O que acontece com o cidadão brasileiro que fica sempre nessa posição? Eu não fui porque eu não sabia. Isso é uma desculpa mal lavada. Vou falando logo. Porque tem todas as redes sociais e você com certeza está num grupo aí do WhatsApp que alguém te informou alguma coisa. Ou no Facebook, passa lá na página da Cultura Guaratinguetá. Cultura Guaratinguetá. Você perde tanto tempo aí no Facebook, né, fazendo coisas. Passa lá na Cultura, você vai saber, tal dia vai ter isso, aquilo, outro. Já sabe. O que acontece? Porque eu estou sentindo também que as câmaras setoriais, elas estão um pouco preocupadas porque as pessoas não estão chegando. Sim. Nós temos ainda uma resistência, e vou fazer um trocadilho, é uma questão de cultura. É uma questão de cultura. Não é cultural as pessoas participarem, né, da administração, né, de qualquer segmento do município, né? Então... Mas tem que participar não é só da cultura, não é de tudo, de né? Tudo. De tudo. De tudo, porque tudo que é feito dentro das secretarias de prefeitura é feito para nós. São administradores. Eu uso um exemplo de dentro da casa da pessoa. Quando a pessoa está em casa, ela faz as continhas. Eu tenho tanto para pagar de água, tanto para pagar de luz, eu tenho que fazer compra, esse mês eu vou destinar X para as compras de casa e vai sobrar um qualquer para eu me divertir. É isso. Diversão é cultura. Exatamente. Lazer é cultura. Exatamente. Né? Tem uns que ainda falam, não, eu vou guardar aí um dinheirinho para poder jogar um futebol, para poder pagar lá o aluguel da quadra junto com os brothers. É cultura. É cultura, é esporte,
É tudo. Você vai estar conversando com seu colega lá do jogo de futebol, daqui a pouco começa a falar da falcatrua da CBF, daqui a pouco passa para o governo, tudo isso é cultura. Sim. Você está pensando, você está trocando. Mas você fala, mas uma mantiqueira é esporte? É. E aí? Você sabe como que está sendo empregado verba pública no direcionamento do Mantiqueira? Você sabe o que está sendo feito com relação ao meio ambiente, o que está sendo feito com relação ao turismo? Não sabe. Então você está vivendo numa casa chamada município, com vários familiares, vamos dizer assim, porque o nosso município é a nossa casa. Exatamente. Nós temos que bater no peito, Neuza, e falar: eu sou morador de Guaratinguetá e eu tenho orgulho de morar em Guaratinguetá. Eu tenho orgulho de morar aqui. Levantar essa bandeira. Isso não vão querer usar, porque isso foi um jargão, inclusive eu que gravei na gestão do prefeito Francisco Carlos. Gravei, paguei imposto, emiti nota fiscal. Aliás, paguei muito imposto. E ganhei muito menos que eu acho que eu deveria ganhar. Mas isso é outro problema. Não é, porque também não quero onerar cofres públicos de ninguém para dizer. É bobagem. E que usava esse jargão, né? Orgulho de morar aqui. Sim. Taubaté está usando agora, outro dia numa propaganda da televisão, estou usando aqui. Agora, saiu um prefeito, entra o outro, não vai usar o jargão do outro. Ah, não, isso é do outro. Agora... quem ama, cuida. Bom, quem ama, cuida, isso aí não é de Guará, isso não é exclusividade de Guará. Esse quem ama, cuida, isso veio de um marketing do governo federal há muito tempo atrás, né? Sim. Há muito tempo atrás, e que isso é natural de todos nós, cidadãos humanos. Não é só cidadãos como pessoas civis, mas como seres humanos. Quem ama, cuida. Sim. Né? Eu costumo... Isso não é privilégio de Guará, não. Nós temos que cuidar do que é nosso. Isso é obrigação, né? É obrigação. Eu costumo falar, Neuza, que nós temos que ser ultrapatriotas. Porque se nós não formos, nós somos um povo sem terra. Né? Nós temos que gostar do que é nosso e participar. É isso que eu quero. E bater no peito, falar: eu contribuo para que Guaratinguetá, para que o Brasil seja um lugar melhor. E isso tem que começar nas pequenas atitudes. Aí é uma questão de educação moral, né, e ética, vamos assim colocar. Quando você pergunta para mim, Bruno, por que as pessoas não têm participado? Porque é uma questão cultural. Eu acredito que o Brasil hoje ele vive um momento de que as pessoas foram afastadas. Eu também não posso culpar só a população, porque a política nacional, eu não vou dizer municipal, a política, porque eu estou esperançoso com essa política. Eu também estou. Municipal. Essa atual administração, eu estou esperando bastante. Eu espero. Eu também espero. Né? Esperança é esperar. Né? Então, quem espera não tem nada, já dizia o professor Clóvis, né? Não, mas é esperança do fazer. Mas a esperança é um perigo, porque quem espera não tem nada. E só espera porque não tem nada. Porque se tivesse, usufruiria e não esperaria. Gostei disso. Então, isso é para palavras do professor Clóvis, né? Clóvis de Barros. E a gente tem que pensar nisso. Eu tenho que esperar, mas eu tenho que fazer. Exato. Não adianta eu ser só esperançoso. E aí eu deixo uma provocação, porque eu acho importante as provocações. Eu também gosto. O que você está fazendo? Tem gente que não gosta, acha que é crítica, estão metendo pau em mim. Não. Político é uma M nessa coisa. Desculpe o jargão agora, eu fiquei louca com isso. Porque você não pode fazer uma crítica do político porque ele diz que está metendo pau nele. Porque só pode falar bem, puxar o saco dele, falar bem. Tudo tá lindo, maravilhoso. Não tá, não. Não tá. Então tem que aprender a ouvir crítica também. Porque a crítica é construtiva. Sim, a Grécia Antiga tinha as ágoras, em que os cidadãos desenvolvidos moralmente, e era engraçado que eram cidadãos. Ele tinha que ser livre, não podia ser escravo. Uma crítica grande é que não poderia ser mulher, né? Infelizmente, hoje, graças a Deus, isso foi superado. Você já pensou Muda? Não, é inconcebível. A mulher tem que participar, ela é elemento fundamental na sociedade. E esses cidadãos, eles sentavam nessas ágoras, que era um local destinado
ao parlar, e o parlar quer dizer falar, e por isso virou parlamento, o lugar em que se fala, para poder discutir justamente isso. Política. Exato. Política pública. É lugar de falar. Então, eu vou fazer uma expedição marítima, porque a Grécia ela tinha várias ilhas, né? Eu vou fazer uma expedição marítima para poder dominar tal território. Tudo bem, é interessante? Não. Então, o povo, ele participava, os dizia ao cidadãos... governo como deveria fazer. Exatamente. E eles chegavam num senso comum do que melhor argumentasse, aí que estava a grande beleza do negócio, aquele que melhor argumentasse, que melhor fundamentasse a sua colocação, ele era o vencedor desse debate. Então, eu acredito que isso se perdeu durante o tempo e nós precisamos resgatar isso. Exatamente. Participando das câmaras setoriais, Exato. como são chamados, participando dos fóruns municipais, qualquer que seja a área, o plano plurianual, o plano de diretrizes orçamentárias. Olha que coisa importante, vocês foram à Câmara, tem que dizer, olha, isso aí está muito dinheiro para um lugar só, para o outro está menos. Nós precisamos mais disso, mais daquilo. Ah, mas os políticos não dão a mínima bola porque a gente fala. É verdade. Nós somos massa de manobra na mão de políticos em época de eleição. Por que nós somos? Porque nós só nos manifestamos nesta época, né? Sim. Nós temos que aprender a nos manifestar em todos. Olha, nós temos o PPA, Plano Plurianual, que vai entrar na Câmara. Nós temos o orçamento. Nós temos o plano diretor de Guaratinguetá, que foi feito, refeito, e está solto, não está feito até agora. Tem que ter um cadinho para a cultura aí, hein? Tem que ter um cadinho para a cultura, sem dúvida. Não é? Mas sabe o que acontece? E isso é o mais importante de hoje aqui, Neuza. Se nós, enquanto representantes da cultura, nós não formos lá exigir isso, pronto, não vai ser colocado. As pessoas têm que aprender o seguinte: o povo unido realmente jamais será vencido. Político tem medo de povo unido. Sim. Sim. Não é? Ele não foi eleito para fazer a nossa vontade, entre aspas, a vontade comum a todos nós. Por que depois de eleito fala, não dá? Não pode. Não dá. Sim. Antes da eleição, tudo pode, tudo dá. É uma triste realidade, né? É? Mas por que Agora, não tem a fiscalização? Não temos nós lá. Sim. Não é verdade? Não tem. Vamos chamar todo mundo? Olha, Vamos. Eu já vou chamar. Dia 27 nós temos uma extraordinária específica, né? Isso. Você tem as datas das setoriais de não, cabeça? Não tenho de cabeça, Manda porque alguns conselheiros preferiram agendar em outra data. Eu fiz uma sugestão de datas e eles preferiram outras datas. O que fica o convite? Toda segunda, quarta-feira do mês, nós temos as reuniões ordinárias do Conselho, que ocorrem na Secretaria de Cultura, na sede da Secretaria de Cultura de Guaratinguetá, que por enquanto está sendo aqui na rua 7 de setembro. Isso. Né? E se houver alteração aí do local, vai ocorrer aonde a Secretaria estiver. Tá? Então nós temos aí, por favor, guardem essa data, segunda, quarta-feira do mês, a partir das 18h45. Uhum. E a gente vai soltando mês a mês as datas das setoriais para que as pessoas possam participar disso aí. Sim. Olha, eu vou chamar também dia 27, quarta-feira, vai ter uma extraordinária. Pessoal do meio ambiente, aqui vai haver uma extraordinária de meio ambiente do Coman, né? Do Coman vai ser aqui na Praça da Estação, no prédio ali da antiga ferroviária de Guaratinguetá. Aliás, eu mandei para a cópia da lei para a professora Beth Sampaio, que já ia mandar mudar, porque é Centro do Professorado de Guaratinguetá, professor José Luiz Pazins. Foi aprovado pela Câmara Municipal de Guaratinguetá, eu mandei a cópia da lei para ela. Então vai ser ali no Coman. Participe você também do Coman, do turismo e de tudo mais. Neuza, se você me permite só um parênteses bem rápido, eu sei que o horário está quase estourando. Já estouramos. Já, então. Eu só quero aclarar
com relação aos conselheiros, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é um conselheiro? Um conselheiro é uma pessoa que vai representar esses segmentos, essas classes, né? O conselho ele é formado, como eu disse no começo, por representantes da sociedade civil e representantes do poder público, mas ele não é parte da Secretaria de Cultura. Ele é vinculado ao poder executivo, ele é vinculado à Secretaria, mas ele não é parte, ele é paralelo. E o que eu quero frisar é que o conselho, ele não tem remuneração. O conselheiro, ele não pode ter remuneração, Neuza. Não, Você não. sabe disso. Por quê? Porque nós somos representantes da população. Nós não somos empregados da prefeitura. Não, nós somos representantes da população. Nós não somos também oposição à prefeitura. Não, Vamos deixar claro isso claro. Que não. Claro que não. É para trabalhar junto. Exato. O cenário ideal é que isso se complemente. O conselho e a secretaria, eles se complementem. O conselho apontando quais as necessidades sociais e a secretaria viabilizando essas necessidades, né? Então, o conselheiro ele não é remunerado e por isso não precisem ter medo de chegar no seu conselheiro, né? E conversar. E cobrar. E falar, poxa, seria interessante se tivesse isso. Igual já falaram para mim, pô, Bruno, você é o conselheiro de música de Guará? Poxa, que legal seria se nós tivéssemos uma escola de música do município para a criança. Porque às vezes a criança, ela quer se formar, ela tem que ir no guri. O guri não é de tão fácil acesso porque ele é estadual. E aí? Não é fácil acesso porque ele é estadual. Ele é fácil acesso porque está num lugar inadequado. Isso você pode dizer. Também. Não que seja estadual, né? Agora, poderia voltar, por exemplo, aulas de músicas nas escolas. Sim. Hein? Que tal? Talvez Por que não? Uma parceria com a educação. Foi parceria com a educação. Mas não só de música. Eu levanto a bandeira da música porque eu puxo a sardinha pro meu lado. Nós já passamos nosso tempo grande aqui, né? Agora nós temos que puxar a orelha quem faz o site da prefeitura. Porque os principais eventos da cidade não tem nenhum da cultura. Depois não querem que eu faça uma crítica. Isso eu estou fazendo. Meu amigo Abice, por favor, Ricardo, você é uma belezinha. Principais eventos da cidade. Não tem um da cultura. Semana de Lermando Reis não está aqui. Posso fazer crítica uma só? Pode e deve. Então, uma coisa a se pensar em termos de política cultural é que nós temos eventos acontecendo em Guaratinguetá e nós temos artistas de Guaratinguetá que não são convidados para eventos. Eu não dispenso a contratação de artistas de renome para a gente ter um entretenimento social. Eu acho super válido. O intercâmbio cultural, eu levanto a bandeira. Eu acho importantíssimo. Até é um dos itens do Sistema Nacional de Cultura. Mas por que nunca é contratado uma banda, por exemplo, de Guaratinguetá para poder fazer? Nós temos bandas ótimas. Oxe. Não é só de pagode, não. Nós temos banda de rock. Nós temos uma banda cover dos Beatles. Nós temos uma banda cover do Ozzy. Olha só. Né, que é a Mr. Crowley aqui do Eric, que dá aula aqui na... Nós temos muita coisa boa. Nós tivemos o festival de banda de rock, vocês não vieram, né? Não sabíamos. Foi aqui na Praça da Estação. Um sábado e um domingo, o de melhor do rock, de bandas de rock daqui da nossa cidade e das cidades da região. Sim, então E vai ser implementado mais ainda esse festival para Guará. Esse intercâmbio é importantíssimo, Neuza. E nós temos que... Depois eu vou colocar isso em discussão com você. Senão nós vamos ficar conversando aqui, Elô, já dentro dos nossos estúdios, para fazer a diversidade. Bruno, eu agradeço muito a sua vinda aqui para bater esse papo. E vocês estão vendo que o Conselho de Cultura de Guaratinguetá está muito bem dirigido. Muito obrigado. Puxa a orelha da gente. Ele é sério, está pensando aqui. Neuza, obrigado pelo convite. Ele é muito sério. Bruno, nós temos muito trabalho pela frente, né? Sim, e temos muitas coisas ainda para conversar, porque nós precisamos conscientizar a população, mas fica para um outro momento. Olha, antes de fechar, eu vou fazer um grande apelo a todos vocês que estão me ouvindo pelo Facebook, pelas ondas da Rádio Piratininga de Guaratinguetá, pelo aplicativo da Rádio Piratininga. O Asilo Santa Isabel está necessitando de fraldas, tamanho G, por favor. A gente diminui, mas a maioria das pessoas são grandes. Sabe quantas fraldas são usadas
por dia no Asilo Santa Isabel? 104 a 108, isso é por básico. 104 fraldas dia, sem nenhuma intercorrência. 104 fraldas dia. Nós estamos precisando muito de fraldas lá no Asilo Santa Isabel. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. 997-455233. Vou repetir, esse é o meu zap, inclusive. 997-455233. Ou pode levar até o asilo, será muito bem-vindo mesmo. Precisamos de bastante fralda. E quarta-feira é dia do idoso. E vocês vão saber vários eventos acontecendo lá no asilo, na Casa Santa Isabel, e você é convidado para ir, para assistir e para conviver conosco. Vai ser a inauguração do nova na sala de almoço dos meninos e das meninas, é uma beleza. Eles almoçam juntos, sim, mas são duas salas, assim, bem bonitas, vocês vão gostar. Obrigada, fique com Elo e Diversidade, junto com o Colégio Fênix e Anglo Vestibulares. A gente volta já já. Não saia daí, Sintonia volta já.